Estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV e trazendo para você que chegou aí agora, algo muito importante que eu sei assim que é um anseio de todo ser humano, de todas as pessoas, né? Que é essa palavrinha aí, felicidade, né? A felicidade no século XXI. E aqui nós estamos com a doutora Lilian, que é psicóloga. Já falamos um pouco aí no primeiro bloco sobre essa tal felicidade, né? Que as pessoas, que nós todos buscamos tanto, né? Doutora Lilian, eu já queria lhe perguntar assim, se existe, né, estratégias que a gente pode, de fato, estar utilizando para ser mais feliz, para ser feliz. Às vezes, assim, não é só o mais feliz, né? Porque, como já foi explicado aqui de várias formas, né? Que as pessoas buscam isso, buscam aquilo e nunca estão, né? Então, assim, para ser feliz, tem... Claro, a primeira grande estratégia que cada um de nós, né, tem que buscar é decidir. Olha só que interessante, né? Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas será então que eu estou infeliz porque eu não decidi ser feliz? É que a felicidade, ela está juntinha com uma outra palavra, responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que buscar situações, lugares, pensamentos, atitudes que me levem a uma postura mais feliz. Como as pessoas que eu considero felizes se comportam? Onde essas pessoas estão? O que elas estão fazendo? Então, eu tenho que observar, porque é meu dever, sabe, devolver para mim aquela vida que eu acredito que eu deveria ter tido. Então, muitas pessoas, quando elas não decidem ser felizes, elas ficam no que erroneamente elas chamam de zona de conforto. Porque eu não sei assim se a minha postura é um pouco divergente de algumas colegas psicólogos, mas eu acredito que todo mundo tem que ter uma zona de conforto, sim, tá? A gente tem que ter um lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente confortável, que a gente se sente saudável. O que não pode é que essa zona de conforto se torne um esconderijo, uma fuga, uma desculpa, né? Que a gente comece a fugir. Então, a primeira coisa é decida ser feliz. Tem um verso que eu gosto demais, que inclusive está até lá no livro de Provérbios, fala assim, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, os nossos pensamentos, eles têm uma influência sobre a minha felicidade, sim. Porque se eu penso que eu nasci para sofrer, se eu penso que a minha vida é totalmente desregrada, que eu estou aqui pagando alguma coisa. Nossa, como a gente escuta isso. Não é? Né? Então, eu vou simplesmente reforçar isso dentro de mim. Porque o meu comportamento, ele não acontece da noite para o dia do nada. Tudo começa com um pensamento. Então, se eu penso, nossa, como a minha vida é ruim, como a minha vida é infeliz, e eu vou criar uma crença a partir disso. Aí eu vou acreditar e me comportar de acordo com esse pensamento. Então, se você quer ser feliz, a primeira coisa, decida ser feliz. A segunda dica, assim, a segunda orientação, não viva de aparência, não. Seja você exatamente como que você é. Obviamente, né, que aquelas situações que a gente acredita que pode melhorar na nossa vida, claro, seja por fora, seja por dentro, né, falando ainda da autorresponsabilidade, é nosso dever cumprir isso daí. Mas não queira ser outra pessoa que não seja você. Quando a gente vive de aparência, a gente coloca por terra toda a probabilidade de ser feliz. Porque eu vou viver como se fosse assim, uma ilusão. Isso não vai ser duradouro. Então, se você quer sair do lugar onde que você está, comece a ser protagonista da sua vida, da sua história. Porque enquanto a gente for coadjuvante na vida de outra pessoa, a gente não vai conseguir ser feliz, não adianta. Pode ser até uma pessoa que a gente ama, tá? Mas não vai ser suficiente para isso. A terceira orientação que eu dou, gente, é se respeite. Porque quando a gente abre mão dos nossos limites, a gente sempre vai se deparar com situações que vão nos afetar emocionalmente. Então, colocar limite também é algo assim que só você pode fazer por você mesmo. E deve fazer. Até tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Você conhece gente assim? Muito. Muita. E não é fácil você... Para algumas pessoas o dizer não é fácil. Para outras é quase assim impossível, é um bloqueio, né? Você falar não, né? Exatamente. E sabe, quando a gente fala sim, querendo dizer não, isso daí, olha, fica entalado na nossa garganta, desce lá para o nosso coração, sobe para o nosso cérebro, o corpo todo fica doente. Gente, não.
ainda é uma resposta validada. A gente pode dizer não, sim. E uma coisa que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes é uma estratégia, assim, que tem ajudado muitos a conseguir falar não quando essa é a verdade deles, né? Primeira coisa que você tem que se perguntar assim, eu quero fazer isso que estão me pedindo? Porque, sabe, às vezes a gente tem até tempo, mas a gente gosta dessa pessoa, mas a gente não quer fazer aquilo naquele momento, sabe? Então, eu preciso validar essa coisa de não querer. Quanto mais eu passo por cima do meu querer, eu vou adoecer, eu vou ser infeliz. Então, é importante, porque eu quero tem a ver com o seu querer. Isso diz respeito a quem você é, isso diz respeito a não viver de aparência. Então, vê como uma coisa vai levando a outra. Então, se pergunte, eu quero fazer isso que estão me pedindo? A outra pergunta que você tem que fazer é o seguinte, assim, eu posso? Porque às vezes eu até quero ajudar, mas eu não tenho tempo. A minha agenda está lotada, eu já me comprometi nessa mesma data, nesse mesmo horário. E aí, se por causa de não querer dizer não, eu digo sim... E aquilo vai trazendo sofrimento, né? Sofrimento. Em vez de ser algo prazeroso, aquilo vai te trazendo, assim, algo que te oprime, na verdade, né? Exatamente. Aí, quando vai chegando o dia, né, do compromisso, a gente já começa a ficar ansioso, né? A gente tem dificuldade de dormir direito, de comer. A gente muda o nosso humor, né? Começa, às vezes, até a dar uma resposta em quem nem tinha nada a ver com essa história, né? Então... Por favor, se pergunte se você pode fazer isso. E a terceira pergunta, não menos importante, que você tem que fazer é, eu sei. Isso tem a ver com suas habilidades naturais. Todos nós temos habilidades naturais. Então, quando eu passo por cima disso e não tenho tempo, eu não quero dedicar um espaço para aprender essa habilidade, a melhor coisa que eu faço por mim mesma, pela pessoa, é falar, gente, eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer. Porque quando a gente se compromete e não sabe, outra vez a gente vai ficar o quê? Ansioso, nervoso, preocupado. É verdade. Buscando alguém para substituir a gente de última hora, né? Então, gente, olha, não tem problema a gente não saber fazer algumas coisas, tá? Essa coisa de que eu tenho que fazer tudo, digamos assim, essa romantização, sabe? Que eu tenho que fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, isso daí é conversa de quem não se ama. Doutora, a senhora não... Assim, né, a gente falou aqui no primeiro bloco sobre essa expectativa que as próprias redes sociais traduzem isso, traz isso, né, assim, e isso não tem um pouco a ver, né, assim, que a gente precisa saber de tudo, precisa conhecer de tudo, precisa sempre dizer sim. Não tem muito isso? Com certeza, porque quando a gente entra, né, nessa questão das redes sociais, o nosso cérebro, ele se conecta com isso e produz uma química muito específica. E aquilo, naquele momento, dá um gás pra gente. Então, a gente acha que fazendo isso, sendo imediatista, dando sempre sim para todo mundo, toda hora tá se renovando, é algo que nos faz bem. Só que isso, em doses altas, é extremamente opressor, sabe? E o pior, é você sendo seu próprio algoz. Então, por favor, se permita, quando você pergunta assim, eu posso, isso tem a ver com o seu tempo é muito valioso, respeite o seu tempo. Quando você se pergunta, né, eu quero, gente, isso tem a ver com o seu querer. Imagina você, por exemplo, eu sou suspeita para falar porque eu amo comer, mas imagina alguém convidar você para comer e escolher justamente o prato que você não gosta. Nossa, que e você se vê obrigado. Algo que poderia ser prazeroso ali, o momento vai se transformar, assim, um verdadeiro desastre. Desastre, né? Exatamente. Então, o seu querer é muito importante, respeite o seu querer, né? E a questão do eu posso, eu sei, tem a ver com as suas habilidades. Então, não se cobre. Eu aqui ouvindo ela aqui, né? Eu pensando assim, todo mundo tinha que fazer terapia, meu Deus do céu. Sim. Porque assim, e cada vez mais a gente vê essa necessidade, né? Desde criança até. Sim. Porque assim, isso, gente, é algo que a gente já vem observando, já vem estudos, artigos, muita coisa mostrando isso, assim, que tem situações da idade adulta que foi lá quando era criança. Então, assim, que você foi internalizando, foi crescendo. Ela já falou aqui um pouco daquilo que você escuta, você vai gerando algo ali e aí você vai crescendo, de fato, um adulto totalmente frustrado, que não consegue se realizar, né? Assim, não consegue achar essa felicidade, né? Então, é muito
problemático isso, né, doutora? Ó, quer ver um exemplo disso? Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de ter autonomia, de ter resiliência, né? Uma pessoa que tem dificuldade de ser proativo. Aí, quando a gente vai conversar com ela lá na infância, ela era aquela criança, assim, que geralmente, quando ia falar, os cuidadores falavam assim: cala a boca, menino, você não sabe de nada. Não, ó, não se deve responder aos adultos. Não, deixa que eu faço para você, você não consegue fazer nada direito. Então, quer dizer, como que a gente vai querer proatividade, resiliência? Como que a gente vai querer que essa pessoa tenha autonomia se ela foi podada desde pequeno? Aí, quando fica adulto, a gente fala: mas você já é adulto, aprenda a tomar decisões, né? Você tem que cuidar da sua própria vida, você já tem não sei quantos anos aí nas costas, mas a pessoa não teve a base. Depende de mim, né? Depende de mim para tomar decisões. Exatamente, já estou cansada, né? Eu quero férias, meu ninho vazio e tudo. E isso daí, gente, é uma crueldade, na verdade. E eu sei que tu deve escutar muito isso em consultório, assim, né? Situações desse tipo, né? Muito. E aí, entrando nisso, doutora, eu queria saber assim, se a terapia, né, ela proporciona um caminho para a cura emocional e como ter certeza de que a história vai estar segura. Nossa, é uma outra daí, situação, gente, né? Que eu sei fantástico. Que muitas pessoas têm dúvida a respeito. Sim, né? tem fantástico. Principalmente quando a pessoa ela tem histórico de apego inseguro, quando a pessoa tem histórico de traição, quando a pessoa tem histórico, assim, de rejeição, ela tem muita dificuldade de confiar, né? E, gente, a terapia é um lugar, assim, fantástico. Porque você vai estar com uma pessoa que vai acolher todos os seus pensamentos, acolher todas as suas dores, as suas alegrias e vai cuidar dessa sua história como um guardião. Eu costumo dizer isso para meus pacientes: olha, eu vou ser a guardiã da sua história e eu me sinto privilegiada. Eu acho isso o maior privilégio. Inclusive, eu faço questão de anotar algumas coisas. Aí, às vezes, a pessoa fica pensando assim: nossa, ela está anotando, né? Eu falo: olha, fica tranquilo. É porque a sua história é tão importante para mim que eu não quero perder nenhum detalhe. Então, eu sou daquela linha que eu anoto. E dentro do setting terapêutico, né, o paciente, ele é todo resguardado por uma regra de sigilo ético. Então, nada do que é falado na terapia é passado para outras pessoas. Às vezes, até quando eu atendo adolescentes, né, os pais, eles têm dificuldade de entender isso. Né? Não, é verdade. Porque eles pensam assim: não, eu vou colocar meu filho para tratar com essa doutora, para que a doutora fale para mim tudo que o meu filho e minha filha não conseguem me falar. Então, eu já explico bem para os pais: olha, o meu compromisso de sigilo, meu compromisso ético é com o paciente. E aí, às vezes os pais perguntam: tá, mas e se ele estiver fazendo alguma coisa contra a própria vida, ou estiver fazendo mal a alguém? Bom, aí o nosso código de ética nos permite, desde dentro de um critério com consultoria e tudo, romper, né, o vínculo terapêutico com o paciente para poder romper com o sigilo. Então, é algo que a gente não faz, a menos que seja um risco muito grande para a vida do próprio paciente. Ele traz isso, né? Olha, eu estou planejando, eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais viver. E ele dá indícios para você crer que ele está comprometido, né, com a finitude da própria vida. Então, você tem que comunicar aos familiares, cuidadores, né, para que eles possam intervir nisso daí. E quando o paciente traz para você planos ou uma história ou desejo de fazer mal a outras pessoas. Então, como proteção dela mesma e das demais pessoas, a gente também precisa quebrar o vínculo terapêutico. Mas tudo isso, gente, é muito bem estruturado. Por exemplo, em todos esses anos de profissional, eu ainda nunca quebrei o sigilo, nunca quebrei o vínculo terapêutico, porque eu nunca atendi pessoas com ideações suicida, porque eu nunca atendi pessoas que foram abusadas. Não, não é isso. Mas é porque a gente primeiro, o compromisso nosso primeiro é com o paciente, com a história dele. Então, e a terapia ajudar ali naquele universo. Exatamente, ali, né? naquele universo. Para romper, inclusive, esses pensamentos aí. Sim, né? porque esses pensamentos, eles vêm de crença. Então, uma pessoa que não se ama, não se cuida, não se coloca na agenda, acredita que vem no mundo para sofrer, está vivenciando na pele, né, a infelicidade, obviamente que ela não vai gostar de viver. Por que gostaria?
né? Se a vida é só isso, Só é sofrimento, né? Então a gente vai quebrando as crenças, sabe, dessa pessoa. E ela vai se sentir segura naquele ambiente. Muito bacana. Gente, mais uma vez encerrou já o primeiro bloco. Ainda tem um monte de coisa que eu quero perguntar para a doutora Lília, mas a gente precisa encerrar aqui o segundo bloco aqui do programa. Mas não saiam daí, fique ligadinho que já já a gente volta, viu? Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso, 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.